Não parece, mas o Cerrado tem áreas sujeitas a alagamento. O que as plantas fazem para sobreviver a essas fases de muita água, vamos descobrir agora na capacitação tecnológica. Olá, meu nome é Gustavo Ribas Curcio, sou pesquisador da Embrapa Florestas e coordenador do projeto Biomas. Na aula de hoje nós teremos uma discussão sobre a adaptabilidade de plantas ao alagamento. Está aí meu endereço para qualquer informação, qualquer dúvida. E os tópicos que eu nomeei como importante para a aula de hoje é a sobrevivência de planta em solos alagados, é um grande fator restritor ao desenvolvimento de plantas e nós precisamos ter plantas com mecanismo morfoanatômico que constitua uma facilidade para a planta se desenvolver em solos encharcados, e daí a necessidade dessas adaptabilidades. Temos que ter algumas respostas das plantas a esses alagamentos, que são justamente algumas modificações morfológicas e anatômicas que elas possuem, dando foco principalmente à questão dos airênquimas, as hipertrofias lenticelares e as raízes adventícias. Então, a adaptabilidade ao alagamento, nós temos que pensar sempre que um alagamento ele tem o efeito da sua duração. Então, o tempo em que o solo permanece alagado é um tempo em que não há disponibilidade de oxigênio para as plantas. Então, este tempo sendo maior ou menor, tanto maior o tempo de alagamento, maior será a restrição ao desenvolvimento de plantas naquele local. Portanto, se cria aí um agente seletor de pluralidades bióticas. Nós temos que pensar também num alagamento, temos que pensar para os grandes rios, por exemplo, a questão das intensidades, porque as energias dos fluxos dos rios, das águas canalizadas, elas proporcionam muita erosão nas margens dos rios e nós temos que compatibilizar quais são as espécies que possuem maior ou menor possibilidade de resistência a um fluxo erosivo batendo na margem de um dique marginal. A outra questão que temos que discutir também sobre o alagamento é a frequência. Se essa frequência de alagamento ela se faz uma vez no ano e, por exemplo, dura um dia, nós temos um efeito do alagamento. Agora, se nós temos recorrentemente, nós temos uma série de alagamentos durante um ano, e estes alagamentos têm maior durabilidade, nós teremos uma diversidade muito minorizada em função do problema da falta de oxigênio. Então, esses três itens, tanto a duração, quanto a intensidade, quanto a frequência, são importantíssimos para se vislumbrar que espécies que nós podemos colocar na reconstituição dos nossos planos de manejo. Eu não quero deixar também de falar hoje sobre a questão das propriedades da água. Nós temos que pensar que, por exemplo, em zonas de convergências hidrológicas, por exemplo, as cabeceiras de drenagem, que constantemente atingem essa condição de saturação hídrica plena, ou seja, o solo fica saturado, na convergência dos fluxos que vêm das encostas, é muito comum se ver o efeito dos herbicidas que chegam nessas zonas de cabeceiras e promovem uma grande modificação da flora local. Então, a propriedade a propriedade da água, é muito importante se pensar para a reconstituição da flora naquele local. E mais ainda a época do ano, porque quando você tem períodos de grande precipitação em que você tenha, por exemplo, a diluição desse efeito dos herbicidas que chegam nas cabeceiras de drenagem, é uma situação. A outra é quando você tem vamos dizer assim, poucas precipitações numa determinada época e justamente numa época de aplicação de herbicida, aquele herbicida é arrastado para uma cabeceira de drenagem e já não vai haver tanto o efeito da diluição. Então, nós temos que pensar
nesses 5 itens de uma maneira global para se pensar quais são as espécies que deveremos colocar, seja em cabeceiras de drenagens, em margens de rios, em planícies, plantios de planícies, que nós vamos falar numa outra aula. Enfim, esses são fatores que hoje não são considerados ou deveriam ser considerados com mais rigor. Eu gostaria de colocar, eu coloquei esta imagem que é do alagamento do rio, lá do rio do Paraná, Rio Iguaçu, onde se tem um transbordamento muito amplo, com uma recorrência muito grande e há uma forte seleção de espécies. Então, quando se pensa, e isso pode se pensar por uma série de outros lugares no Brasil, quando se pensa em colocar uma espécie, sobretudo fazer recomposições de ambientes sujeitas à saturação hídrica, ou seja, por transbordamento ou por ascensão do freático de uma forma mais lenta, nós temos que pensar em colocar espécies que sejam adaptadas a estas condições. Então, como respostas de plantas ao alagamento, nós temos respostas positivas e negativas. Por exemplo, para sementes, nós podemos ter a inibição, ou apenas um retardamento, ou, muito pelo contrário, nós podemos ter um estímulo à germinação. Quer dizer, se colocarmos algumas espécies em solos que estão recorrentemente sujeitos à saturação hídrica, nós temos que pensar que essas espécies, na normalidade do dia a dia, quando ela colocar a semente ao chão, se esse período que ela coloca está coerente ou não ao período de alagamento, a espécie está adaptada, ela tem mecanismo de sobrevivência ou não. As mesmas coisas pode-se pensar com plantas, tem plantas que são inibidas no período de alagamento, ou elas se estimulam ao crescimento, ou pode-se ter um período de estagnação, ela sobrevive, mas não se desenvolve. Nós temos que pensar também em algumas inferências que podem ser vistas, por exemplo, com relação a folhas, né? Então, no período do alagamento, nós temos a inibição de formação ou mesmo expansão das folhas, quer dizer, isso vai em detrimento de áreas fotossintéticas, e isso implica em perdas na competitividade que existe daquela sociologia que está implantada. Tem o efeito de hipinastia, que nós temos que pensar sempre sobre essas condições, induções de senescência, danos e abscisão. Em relação às raízes, nós podemos ter inibição de crescimento, plantas que não são adaptadas a essas condições de alagamento, elas ficam restritas ao seu desenvolvimento, quer dizer, nós podemos perder com algumas plantas mal endereçadas, né, para locais que sofrem alagamentos, e a planta não sendo adaptada, nós podemos ter a destruição das raízes e o abandono daquelas raízes, né? E induções de regeneração também são vistas em plantas que são adaptadas a essas condições. Então, eu coloquei essas 3 modificações que considero importantes e vamos passar de uma forma bastante rápida, existe uma farta bibliografia sobre isso, mas eu gostaria de colocar para vocês aqui a questão dos airênquimas, as lenticelas, as hipertrofias, as ampliações das lenticelas, hipertrofias lenticelares, e as raízes adventícias, que são 3 distinções morfoanatômicas que a gente vê muito quando trabalhamos em planícies. Nós vemos uma série de plantas que têm esses mecanismos de adaptação aos alagamentos. Então, a origem do airênquima, ela pode ser por esquizogenia ou lisogenia. Então, tem uma série de plantas que fazem espaços intercelulares dentro do seu córtex, separando simplesmente pela separação das células. Então, quando o solo está alagado, a planta cria espaços dentro do córtex, ampliando os espaços entre as células, permitindo a passagem do oxigênio para as raízes, e a planta consegue sobreviver. De outra forma, há uma lisogenia. Liso é quebra, né? Se quebram as células, criando os mesmos espaços intercelulares, fazendo com que haja a transmissão de oxigênio. Então, tem uma série de plantas
que coloquei uns exemplos na frente, que fazem esses mecanismos que são muito importantes para você ter a transmissão de oxigênio na raiz, para que a planta continue o seu desenvolvimento enquanto o solo está saturado hidricamente. A localização dos aerênquimas tanto se faz no caule quanto nas raízes, e a função nada mais é, como disse, é só transportar oxigênio da parte aérea das plantas para as raízes, para poder permitir a sobrevivência das plantas no período de saturação hídrica do solo. Então, por exemplo, uma espécie comuníssima para as nossas condições, a Euphorbiaceae, uma Euphorbiaceae, o Croton, ela faz exatamente o que eu coloquei, ela destrói as células do córtex, então ela cria os espaços intercelulares, e aqui um trabalho muito legal, em que mostra a condição de solo normal, o córtex extremamente preservado, e o solo alagado, depois de 30 dias, se criam esses espaços intercelulares, são espaços lisígenos provenientes da destruição das células para a transmissão do oxigênio. De outra forma, nós temos as lenticelas. Então, tem uma série de leguminosas que fazem essas hipertrofias, elas aumentam, ampliam, criam tecidos frouxos que entram oxigênio pela lenticela, transmitindo para as raízes. Então, a origem nada mais é do que uma ativação no felogênio que forma esse tecido frouxo e vai preencher aquele espaço da célula. Então, abre-se, a lenticela se abre, permitindo a entrada do oxigênio. A localização tanto é em caules ou em raízes, por exemplo, as sesbâneas, que a gente vê muito, por exemplo, no Pantanal, mesmo lá no sul, Sesbania virgata, ela faz muito isso. No caule, ela abre aquelas hipertrofias e fica toda branquinha. É muito fácil de se visualizar no campo. Para quem trabalha com ambientes fluviais, se depara, volta e meia se depara com essas lenticelas hipertrofiadas. As funções, nada mais, é tudo relacionado a oxigênio. Então, é a otimização dessas trocas gasosas e também uma coisa muito importante, que é a eliminação de metabólitos, né? Então, metabólitos tóxicos são eliminados pelas lenticelas, facilitando o desenvolvimento das plantas. Então, aqui um trabalho do Murilo, com Sesbania commersoniana, mostrando as lenticelas hipertrofiadas no caule. Então, ele com 2 meses, 60 dias de alagamento, na realidade já com 50 dias, é muito visível essa ampliação das lenticelas fazendo as trocas gasosas. As raízes adventícias, e elas são muito importantes, existem as espécies de mangue, a Rhizophora mangle, mas nós temos uma série de outras espécies. No sul, nós temos as cachetas, as tabebuias, que se utilizam muito dessas raízes adventícias, fazem raízes meio tipo geniculadas, que elas têm essa propensão à troca gasosa. Então, a origem pode ser tanto exógena quanto endógena. A externa, a exógena, se faz normalmente, dominantemente em células epidérmicas, no parênquima cortical ou mesmo nas gemas. E as endógenas já é mais ou no periciclo, no câmbio, medula, são internas e há essa formação. E tem uma série de espécies que têm esse tipo de condução e que propiciam o desenvolvimento das plantas mesmo em períodos alagados. A origem, a localização, tanto em caules quanto em raízes das plantas, né, se faz isso, e as funções é a mesma, absorção de oxigênio para fazer essa transmissão do oxigênio para as raízes, e também faz a síntese de fitorreguladores, especialmente giberelinas e citocininas. No trabalho também feito pelo Murilo Bardal, trabalhando com Sebastiana, também se evidenciam essas raízes, e nós vimos em vários levantamentos que fizemos juntos, inclusive, no Rio Iguaçu, no Rio Tibagi, e no Rio Itajaí, agora no Rio Grande do Sul também,
uma série de rios em que tem a presença da sebastiana, uma forbiácea, talvez a mais comum. Ela e Salix humboldtiana também ficam as duas plantas predominando nesses ambientes alagados, e em menor expressão a eritrina. Porém, a eritrina, daí no caso a eritrina, tanto especiosa como cristagalha, elas têm aerênquimas mesmo, bem definidos, são plantas super tolerantes ao alagamento. Mas no caso a sebastiana commersoniana, com a predisposição que ela tem, tanto de formar as hipertrofias lenticelares quando são novas e quando mais adultas, largar uma série de raízes adventícias, no caso aqui branquílios com 8, 10, 12 anos, temos os branquílios com essas, conforme eu ilustrei com esta foto, com essas raízes adventícias, elas favorecem essas plantas em detrimento de outras. Então, na competição das espécies, dentro desses ambientes fluviais, e daí digo principalmente dentro das planícies, nós temos que estar muito atento à produção de mudas que satisfaçam esses quesitos que são determinados pela saturação hídrica do solo. Então, em outras aulas, nós veremos a formação de grupos funcionais de plantas arbóreas nativas, justamente porque possuem esses mecanismos, esses dispositivos fisiológicos que permitem a sobrevivência dessas plantas ao alagamento. Então, como conclusão, eu gostaria de deixar que o reconhecimento dessas características por parte do técnico que trabalha com produção de mudas, reconhecer essas espécies no momento em que se está fazendo coleta e identificar o solo, identificar o nível de saturação hídrica do solo e as características adaptativas, levar esta informação para dentro do viveiro e colocar a produção de mudas já relacionando com o tipo de solo que vai ser adicionado a essas plantas. Se serão solos não hidromórficos, se serão solos semi-hidromórficos ou se serão solos hidromórficos. Essa característica, tanto dos aerênquimas, das raízes adventícias e das hipertrofias lenticelares, elas estarão muito relacionadas a plantios em solos saturados de água, solos hidromórficos, que veremos em outras aulas na frente. Se conseguir passar essa informação, tenho certeza que poderemos ter um endereçamento das mudas de uma maneira muito mais correta, trazendo maior benefício àquele plantio efetuado num determinado local. Por enquanto era isso, muito obrigado e até a próxima.